Bom dia, bom dia, bom dia. Vou para cima, não quero nem saber. Tô olhando aqui com o rabo do olho à direita, um papeleto onde eu anoto a lembrança de que eu tenho que falar sempre da ágora, certo? Ágora, ágora, ágora. A ágora representa a ideia de coletivismo, certo? A ideia de reunião de forças, de facho, tá certo? O facho que deu origem ao fascismo, certo? Tem um professor da universidade, de onde é aquele cara, rapaz? O Chico Teixeira, certo? Ele fala de facho, certo? Fascismo, fascismo, tá certo? Foi o porra do Mussolini, sabe, que se aproveitou dessa ideia de facho. Porque assim, eu não sei, eu li uma vez assim, sabe, que assim, você pega uma seta, uma haste de flecha, você pega uma flecha de taboca ou coisa parecida e você verga e quebra, certo? Se você pega duas, você pode vergar e quebrar. Se você pega três, você pode com um pouco mais de força vergar e quebrar, tá certo? Mas na medida que você vai aí juntando, sabe, flechas, sabe, chega no ponto que você não consegue mais, tá certo? Isso é o facho, o fecho, sabe? Eu falei flecha, não sei se tem flecha a ver com facho, tá certo? Mas assim, a ideia é essa de que você reunindo indivíduos, tá certo? Você reunindo peças, entendeu? E fazendo ali um feixo, feixo, facho, flecha, tá certo? Aí você fica difícil de quebrar. A ideia do fascismo, certo, vem dessa ideia aí. Os caras fizeram a arte de um machado, o cabo do machado, sabe? Aí fizeram uma alegoria, sabe? Uma imagem aí, sabe? Colocando numa gravura, numa pintura, um machado, sabe? O olho do machado. Olho não, ali a clave do machado, não sei se estou falando correto, clave, certo? E metendo nele um cabo, tá certo? Uma haste, tá certo? Mas enfeixada com vários vários feixes, não sei se várias setas, etc e tal. E daí parece que meteram ali, sabe, uma luminária, eu não sei bem como é que é isso aí, tá certo? Mas eu lembro que essa história do facho, da reunião de peças individuais, sabe, formando ali um elemento ali, sabe, conjugado, sabe, veio dos chineses, me parece que foi os chineses que falaram a respeito disso, ou não sei se foi o Sun Tzu, não sei. Mas essa ideia aí não é original, o porra do Mussolini, ele não inventou isso, tá certo? Mas o fato é que a ideia do fascismo, do fascismo, vem dessa questão da reunião de indivíduos, tá certo? E aí, assim, veja que essa coisa, ela brota você precisa, é um fato posterior, você tem primeiro o indivíduo, depois você tem a reunião de indivíduos, tá certo? Os seres humanos, por uma questão de sobrevivência, tá certo? Mas eu diria até por questão de aderência, tá certo? Resolveram, não sei como é que é isso aí, sabe, o indivíduo humano, ele resulta da reunião de gametas, de dois gametas, tá certo? Mesmo que o indivíduo fosse um só, tivesse os dois sexos ao mesmo tempo, tá certo? Tem uma palavra que designa o indivíduo que tem dois sexos. Tem não sei, uma vez eu li aí, rapaz, que havia uma espécie de dinossauro, sabe? Que ele próprio colocava, sabe, fecundava o ovo internamente, tá certo? Eu não sei se ele tinha também a possibilidade de reunir os dois gametas no próprio corpo dele, tá certo? As cobras, sabe, as serpentes, me parece que elas têm um mecanismo assim parecido, ou parecido com o dos humanos, mas o fato é que para ver o nascimento, a reprodução de um ser vivo, ou não, de um ser vivo, que os seres minerais aí não se reproduzem, certo? Mas os seres vivos, sejam vegetais, sejam animais, eles precisam da reunião de dois gametas, um masculino e um feminino, um positivo e um negativo, ou vice-versa, não sei como é que a gente pode falar isso aí, mas sem discriminação nenhuma, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que depois aí nasce um indivíduo, tá certo? E esse indivíduo nasce aí, sabe, os gametas, no caso da espécie humana, tá certo? Tem o homem e tem a mulher, tá certo? Tem o macho e tem a fêmea, mas falamos de homem e de mulher, tá certo? O fato é que os dois ali se unem e eles podem manter uma sociedade por um tempo aí, tá certo? Uma sociedade aí na superfície, mas aí já não vai ter mais nada assim, sabe, ali, sabe,
sabe, com o mundo natural, tá certo? Já estaremos aí no mundo cultural, tá certo? Aí as possibilidades de você ter aí minimamente a reunião de dois gametas e cada um desses gametas está num tipo, no indivíduo, tá certo? E esses dois indivíduos aí se copulam por uma questão de vontade ou não, tá certo? Porque de repente aí essa cópula pode ser resultado de um estupro, tá certo? E onde não há vontade em um dos parceiros, tá certo? Mas o fato é que o ser humano, no caso aí, tá certo? E nós estamos falando de fascismo, os seres humanos nascem da reunião de dois gametas, dentro, aí, sabe, na normalidade, numa família, certo? Ali, centrada em dois indivíduos, um macho e uma fêmea, tá certo? E depois ali aquela família vai se expandindo, e ali para ficar fortalecida, essa família decide ali, sabe, manter ali uma certa coerência, uma certa unidade, tá certo? E ali por questões ali de fortificação, tá certo? Imaginemos aí, sabe, na pré-história, a caça a um mamute, a resistência a um tigre de dente de sabre, ou coisa parecida, uma fera maior, tá certo? Eu não sei, onde ali, sabe, haveria muitos mortos ali na resistência, ali, sabe, aquele bicho ali, aquele monstro, tá certo? Mas haveria possibilidade de um monstro ser perfurado por uma lança, se já nessa época havia lanças ali, sabe, enfim. E ali haveria possibilidades, então, de impor ao agressor, de impor ao predador uma derrota, tá certo? E eu quero crer, sabe, que as leis aí da biologia foram dinamizando os corpos a partir dessa resistência, sabe, do ser humano em manter ali reunidos ali, sabe, ali, sabe, as unidades resultantes da reunião de dois gametas, tá certo? Formando ali a família, tá certo? Família que depois vai formar o clã e clã que depois vai formar a tribo, tá certo? Eu acho que é coisa assim. E aí pronto, a ideia do facho, sabe, do feixe, tá certo? Tá formado, tá certo? O Mussolini, sabe, era um escroto, sabe, um cara esperto, ele era do mundo da política, sabe, do mundo aí, sabe, da agitação, sabe, ali, sabe, que o Dino ontem falou, a Carmen ontem falou, tá certo? Falou da Ágora, tá certo? E eu gostei, de repente eu me senti contemplado, porque eu acabei de subir, rapaz, o Aristóteles não está, e o Dino falou ontem do Aristóteles, certo? Falou dos filósofos, tá certo? E dessa ideia antiga de 2.500 anos aí, chamado Ágora, certo? Porra, bicho. Onde ali, sabe, na Ágora estavam reunidos ali, sabe, os dirigentes ali da cidade, do reino, sabe, representando ali o reino, sabe, os nobres, tá certo? Eram todos aristocratas, rapaz, nobres, sabe, porra. Lá entre os romanos eram os patrícios, tá certo? Os patrícios, os plebeus ali que tinham ali uma assembleia, a curiata, mas não, acho que tinha apenas um representante ali, Micho, lá dentro do Senado, tá certo? Mas quem estava lá no Senado com aquelas suas túnicas pomposas, certo? Eram os patrícios, tá certo? Os plebeus estavam lá fora, tá certo? E assim, rapaz, sabe, essa coisa, o ser humano com esses processos seletivos, tá certo? Foram se impondo, rapaz, e chegam até nossos tempos. Ontem a Carmen, num julgamento, e eu vou pedir licença aqui para alguma, sabe, para ir avançando, porque me interessa avançar, tá certo? Eu estou usando aqui na minha frente, rapaz, que um microfone que eu ganhei de presente da minha filha, entendeu? Porra, bicho. Mas ele não está funcionando nesse meu Smart, tá certo? Porque ele quer uma entrada C, tá certo? E eu estou usando um adaptador de entrada C, tá certo? E não está dando certo. O microfone não liga, rapaz. Eu estou dando aqui uma de otário, tá certo? Dando aqui uma de otários que supondo que eu estou usando o microfone. Mas quando, rapaz? Aliás, nem sei se isso aí me ajudaria, tá certo? Em que isso me ajudaria? Eu só sei, me parece que ele está carregando, tá certo? Mas deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça, tá certo? Hoje a minha campainha, às 6h40, sabe, tocou. Eu queria que um cara viesse fazer um serviço aqui para mim, sabe? Corrigir um serviço que ele tinha feito antes numa calha, sabe, que recebe água do meu telhado, sabe? A minha casa tem 2 folhas de telhado, tá certo? E são empinadas e ali a casa tem uns 20 metros de construção assim, sabe? Então são 10 metros para uma caída e 10 para outra, tá certo? A caída que vai para a rua tá legal, tá certo? Mas a que vai lá para o quintal, rapaz, sabe? Ela não tá, a calha não está devidamente ali enjambrada, tá certo?
e a caída dela está retendo a água, não tem caída, sabe, na direção do tubo, sabe, que faz o escoamento da água, que recolhe ali a água, sabe, e traz aqui para a rua. Eu só sei dizer que ela está, sabe, enchendo, alagando, e me parece que ela tem resíduos dentro, eu não sei como é que é isso aí. E o cara fez o serviço para mim com muita dificuldade, é um telhado alto, sabe, e enfim, tá certo, e o cara assim é meio desgovernado, entendeu? Aí o cara, porra, 6,5, acho que era ele, eu não fui ver quem era, sabe, e tomei cuidado de verificar. Na minha casa eu não recebo ninguém, tá? Eu já avisei para os conhecidos, sabe, que eu só atendo a porta quando for avisado previamente através de celular. E todos os meus contatos afetivos, sabe, têm o meu celular, tá certo? Então eu estou pensando que eu não fui olhar na rua, tá certo? Não quis abrir a porta, porque na verdade eu não queria. Eu prezo muito hoje a minha intimidade. Pô, bicho, eu não gosto de. Eu ainda estava preparando meu café, rapaz, sabe? E eu não queria repartir meu café com ninguém, tá certo? Estou invocado hoje. E mesmo porque não é bem assim também, sabe? É que o cara, rapaz, é um pilha descarregada, tá certo? Um cara muito aí negativado, entendeu? Na energia física, sabe? Porra. E assim, sabe? E ele quer ir sempre na direção do meu patrimônio. Eu não tô afim de gastar dinheiro, tá certo? Eu só sei, rapaz, que esse pilha descarregada, sabe? Eu acho que foi ele, sabe? Um fudido aí. Queria. Primeiro eu marquei com ele, sabe? Numa data onde eu me preparei, estaria apto, sabe? Para receber e aquela coisa e tal. Aí o cara não veio, tá certo? Aí depois disso veio mais 2 vezes, sabe? Eu não atendi. E veio hoje uma 3ª vez, tá certo? Eu não quis atender. Vou passar aí o sufoco de ter ali, sabe? A calha esborrando água e a água entrando para dentro ali do térreo, sabe? Da minha casa, entendeu? E criando uma situação difícil. Mas foi assim, tá certo? Assim, eu estou falando isso aqui, tá certo? Para registrar, para fazer aí o registro, tá certo? Para mostrar também, rapaz, que a vida é foda, rapaz, sabe? Esse cara, ele foi meu contemporâneo, sabe? Quando eu fui moleque, eu era mais velho que ele, tá certo? E ele ficava olhando a gente bater bola na rua aqui, sabe? Quando era seco, quando secavam as águas aí, as águas pluviais secavam, sabe? Na rua, tá certo? A rua não tinha trânsito, sabe? Não tinha condições de passar carro, mesmo porque os carros eram poucos. Não sei nem se passava carroça, rapaz, sabe? Porra, bicho, acho que carroça passava. E a gente armava ali um campinho, sabe? Um campinho para bater bola. E esse cara era barrigudo, sabe? Ficava olhando a gente bater bola. E esse cara, sabe, a família dele saiu, tinha propriedade aqui, tinha posse de um terreno aí, sabe, eles passaram adiante, sabe, e sumiram no mapa, sabe, pagaram aqui da história da rua, tá certo? E eu voltei, tá certo? Eu reativei a história da minha família aqui na rua. Rapaz, eu só sei dizer que o cara tocou a campainha, eu não atendi, tá certo? Mas tudo isso me faz, assim, sabe, pensar que a vida é foda, tá certo? Eu vou pedir licença para Guma mais uma vez, tá certo? Eu quero avançar um pouco mais, porque eu quero fazer um comentário ainda sobre a Carmen e o Dino, tá certo? E eu acho que eu vou chamar o meu vídeo hoje, sabe? Carmen, Dino e eu, três letrados digitais, tá certo? Para dizer assim que nós dominamos um pouco a tecnologia, essa tecnologia aí, sabe, do mundo digital, a tecnologia cibernética, tá certo? E os dispositivos que essa tecnologia oferece e que nos fazem abrir o olho, rapaz, nos tornar woke, certo? O woke no sentido positivo, tá certo? No sentido de que a gente está alerta, tá certo? Tá ligado, tá acordado. Woke, waken, certo? Em inglês quer dizer aí acordar, acordado, sabe? Enfim, tá certo? E assim, sabe, e ontem eu assisti a uma sessão ali na primeira turma, sabe, mas deixa eu pedir licença para Guma que eu vou clarear melhor essa ideia aí, tá certo? E eu tô aqui diante do meu smart, olho para ele assim, sabe, eu não sei, eu acho que eu tô sendo tapeado, mas eu vou dar bom dia para Guma aqui, 8h26, 7 de maio, bom dia Guma, tá certo? Bom dia, deixa eu ir ali, tá certo? Não vai embora, hein, fica aí. Rapaz, olha, eu vou te contar, olha, o macacão tá aqui também, mas tá aqui o que eu queria, tá certo? Principais notícias, a notícia aqui, eu tô aqui, sabe, mostrando, aqui, bora ver, tá certo? Não sei se eu abro mais, é a BBC, aqui, uma notícia da BBC, e que eu acho que essa notícia vai me possibilitar falar um pouco mais da Guma, tá certo? Olha aqui. Essa imagem velha, isso aqui são coisas velhas aqui, tá certo? Eu não sei quem são esses caras aqui. Em março, Jair Bolsonaro tornou-se o primeiro ex-presidente brasileiro a virar réu sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado. Eu não sei quem são esses aqui, não sei se são os advogados dele. E tá aqui, rapaz, o cara, tá aqui o aristocrata, tá certo? Entendeu? Esse cara foi das Forças Armadas, sabe? No exército romano, sabe? Ele teria ali um posto ali, sabe?
ali medíocre, entendeu? Mas o fato foi que esse cara, rapaz, eu acho que lá na Roma Antiga, eu não sei se ele teria condições, sabe, de se tornar ali, sabe, um cônsul, entendeu? Não acho que não teria, sabe, de ser nomeado, a não ser que ele tomasse na marra ali, sabe, o poder, como fez Júlio César, tá certo? O Júlio César que vinha ali, sabe, de uma aristocracia baixa, tá certo? E esse cara também que veio de uma aristocracia, não foi aristocracia, não, esse cara é um fudido, rapaz, um fudido que nem eu. A diferença é que ele foi lá para Resende e se matriculou, conseguiu uma vaga, sabe, na escola militar, no colégio militar lá em Resende, sabe, e aí, sabe, vestiu farda e aquela coisa toda. E depois se meteu na política e foi aí, sabe, forçando passos, metendo cunhas, entendeu? Aí, num certo momento, ele recebeu o apoio da Rede Globo aí, sabe, foi eleito para derrotar o petismo e foi eleito presidente da República. Mas o que tem aqui é uma nota, sabe, é uma nota da BBC, tá certo? Que diz assim: STF torna réu núcleo acusado de espalhar fake news na eleição. Quem já foi julgado, o que acontece? Veja, já está aproveitando o resultado da sessão de ontem na primeira turma, tá certo? Diz assim: a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça, ontem, né, dia 6, por unanimidade, tornar réus mais 7 acusados de organizar e implementar uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Bolsonaro. Eu fiz um post aqui, sabe, no X, deixa eu ver se eu localizo aqui, tá certo, o X, mas eu fiz um post a respeito disso aí, a respeito de golpe, tá certo? Bem assim, tá certo? Deixa eu me ver aqui. Tá bem aqui, quer ver? Eu fiz um post, rapaz. Cadê? Onde eu falo do Barroso, rapaz. Tá aqui, tá certo? É uma notícia da Carta Capital, tá certo? Vou abrir aqui para ver. E diz assim: suspeito é quem está pedindo a minha suspeição, diz Moraes, sobre o núcleo golpista. Isso aí foi uma fala do Moraes, certo? Relator do ministro Moraes ontem na primeira turma, o relator do processo das fake news, do golpe. A primeira turma do STF julga a denúncia da PGR contra o núcleo de desinformação. Essa palavra aqui, essa expressão núcleo de desinformação é importante, certo? Da trama golpista. Então veja que fala de trama golpista e eu acrescentei isso aqui, tá certo? Falando de trama golpista, entendeu? A trama golpista, vamos ver aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ironizou os pedidos de suspeição contra ele em relação ao julgamento. O pessoal não quer o Moraes, sabe, ali, sabe, dentro. Mas aquilo ali é só esforço, ali, sabe, só palavrório. Em sessão desta terça, ontem, né, quando a primeira turma da Suprema Corte começa a analisar a denúncia contra o chamado Núcleo 4 da empreitada pelo golpe de Estado em 22, Moraes disse estar magoado pelo excesso de pedidos. Magoado, entre aspas, tá certo? Magoei. Então veja que a questão é essa aí, tá certo? E em cima dessa notícia aí, tá certo? Eu fiz um post. Cadê? Não sei que porra eu fiz aqui. Deixa-me voltar aqui, tá certo, ao X. Aí eu falei assim, sabe, a respeito do golpe, tá certo? Veja que é desinformação, trama golpista, tá certo? Eu fiz assim, o golpe. O golpe foi tentado na busca de ditadura militar, antes do 8/1 de 23. E depois derrubando o governo eleito. Viu o Barrosão? Barrosão, aliás, num ataque de republicanismo, levou o exército para dentro do TSE. O que eu estou falando aqui, meu bicho, é o seguinte, sabe? Eu sou um caboclo falador, eu estou aqui nesse momento espiando a Ágora, certo? E ontem eu estava espiando a Ágora, rapaz, sabe? Ali no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma. Eu estava lá olhando, espiando, tá certo? Porra, bicho, Ágora, quando eu falo aqui, eu falo metaforicamente, alegoricamente, tá certo? Para dizer essa reunião de políticos, sabe, reunião de políticos em colegiado. Ainda agora eu falava de fascismo para cá, fascismo para lá, tá certo? O fascismo no sentido etimológico, tá certo? De onde vem a palavra fascismo, sabe? Que o puto do Mussolini se apropriou para dizer assim, sabe, que vários indivíduos reunidos aí, sabe, ali vários átomos, vários indivíduos reunidos, sabe, ali, sabe, formando um feixe, sabe? Esses indivíduos se tornam mais resistentes. Eu coloquei ali a alegoria das flechas, sabe, de flechas de arco curto, tá certo?
que ali, sabe, uma tem uma resistência, 3 tem uma resistência, 5 tem uma resistência, 10 tem uma resistência maior que as outras, tá certo? No sentido de que forma um feixe, daí o fascismo. O Mussolini se apropriou dessa ideia aí, tá certo? Aí ele queria o que, o Mussolini, sabe, quando fala do fascismo? É de ter aí um movimento dentro da sociedade, um movimento dentro do povo, certo, dos habitantes ali formando a população, o povo, portanto, e esse povo aí, sabe, marchando junto na direção de uma ideia, forma um facho, sabe, e aí cria um fascismo, tá certo? Uma situação de força, uma situação de resistência. É isso, foi isso, assim, sabe, essas coisas aí do ponto de vista etimológico, tá certo? E depois é claro que ele vai ganhar colorações ideológicas, tá certo? Aí já estamos falando de outra coisa, mas sempre com essa ideia primária. Mas o fato foi que aqui no Brasil o Bolsonaro, sabe, é fascista nesse sentido de que ele acredita de que pode reunir, sabe, forças individuais e formar ali uma coesão, sabe, e ali, sabe, fazer resistência e opor vontades desse feixo aí, sabe, de vontade, desse facho aí, tá certo? E foi isso que esse cara fez, rapaz, sabe? Ele entrou e achou, sabe, que ele seria uma pessoa derrotável, certo? Imbrochável, imexível, digo melhor, brochável, mexível, certo? Inelegível hoje, certo? Todas essas coisas aí que ele colocava para si, tá certo? Tudo no sentido contrário do que ele afirmou. Ele tinha medo, rapaz, ele tinha medo de perder o poder que ele adquiriu. Ele sabia que a Globo podia recuar, ele sabia que os empresários podiam recuar, que ele não era, sabe, que ele não é um cara agradável, certo? Que ele não é um cara querido, que ele não é um cara amado, ele não é um rei amado, tá certo? Na verdade é isso. E por isso que foi que ele fez. Ele tentou, sabe, a ditadura militar desde o começo, rapaz, desde quando ele assumiu o governo em 19, ele foi eleito em 18, certo? E a partir de 19 até 22 ele reinou. E desde os primeiros momentos que ele foi mobilizando, sabe, as instituições de Estado, sabe, e de governo para fortalecer aí, sabe, a ideia de ditadura militar. É por isso que eu falo aqui, sabe, antes do 8/1 de 23, certo? 8/1 foi aquele domingo que aquelas forças que estavam diante ali do Forte Apache desceram na direção do quartel, quando já são 21 minutos de vídeo, tá certo? Desceram ali, sabe, com o apoio do governador do Distrito Federal, dos seus comandantes, enfim, tá certo? E ali havia toda uma conspiração, tá certo? Para fazer aquelas forças descerem ali, porque eles queriam, sabe, que houvesse morte, rapaz. Teve uma militar, rapaz, que levou uma porrada na cabeça com uma barra de ferro, sabe, e amassou o capacete, tá certo? Quase que essa aí seria a primeira vítima, sabe, o primeiro mártir desse golpe aí, sabe, desse golpe do golpe, tá certo? Daquela barrada de ferro na cabeça dela, tá certo? Porra, bicho, foi foda. Aí o pessoal quer dizer que eram velhinhas, sabe, ali, até o próprio, rapaz, aquele Mendonça, André Mendonça, sabe, diz que foi o governo do Lula, sabe, que foram as forças de esquerda que criaram aquela situação. Mas quando, rapaz? Ele diz assim, para reagir, tá certo? Agora veja que para reagir uma força que já estava lá montada, as forças estavam de frente ali, sabe, passaram meses ali, sabe, diante do Forte Apache, tá certo, ali tramando, conspirando. Aí o André Mendonça quer dizer, sabe, que as forças de defesa ali dos 3 prédios ali na Praça dos 3 Poderes facilitaram as coisas. É isso que o cara diz, tá certo? Aí o Xandão vai para cima com o caralho, sabe? E quando a gente vê, sabe, ouve como eu vi ontem, sabe, ali a Ágora falando ali, sabe, ali, sabe, na primeira turma, a gente pode ver, por hora corriam ali imagens e mostrava documentos, sabe, documentos ali, ontem foi mais documentos, sabe, que foram apresentados, documentos que não foram extraídos dos dispositivos do Mauro Cid, tá certo? Documentos que foram extraídos a partir de provas produzidas pelo trabalho da Polícia Federal, tá certo? Aí, sabe, conseguindo muitos dispositivos, tiveram as memórias apagadas, e essas memórias apagadas foram recuperadas, tá certo? E os documentos ali contidos, os caras, rapaz, investigaram até uma impressora, tá certo? E descobriram ali, sabe, dia, hora e data, sabe, quando aquela impressora funcionou para reproduzir a minuta de golpe de Estado. Então, tudo isso aí, rapaz, é um material tremendo. Eu pensava assim na questão aí, sabe, ontem a Carmen falava de representação para cá, representação para lá. A gente diz que a representação, por exemplo, no âmbito da linguagem, a trazida, a memória, sabe, trazida, tem ali quando a gente está falando, o momento, tem um tempo aí, sabe, tem um nome de representação, como é que a gente chama, não vou lembrar, tem 2 princípios. E no momento que a gente está ali resgatando o que está armazenado na memória, sabe, e fala, tá certo? Ali naquele momento nós estamos fazendo representação.
tá certo? Aliás, antes, quando as coisas entram, sabe, ali, sabe, com os traços, sabe, etológicos, sabe, que entram na memória, tá certo? Capturados ali pela memória, tá certo? Com os anseios que a gente tem, sabe, com as sensações, não as sensações, mas com as formas de captação, sabe, que a gente chama os etos, entendeu? E aquelas imagens entram na memória, tá certo? Depois essas coisas entradas e ali arquivadas e tornadas conceitos, elas vêm à tona quando a gente fala, tá certo? Nesse momento eu estou criando aí, sabe, para quem estiver ouvindo e se fechar os olhos, eu estou criando, reproduzindo imagens que foram arquivadas, sabe? Que foram arquivadas antes, tá certo? Eu estou trazendo a presença dos meus interlocutores, tá certo? Aí, sabe, o que há horas atrás, dias atrás, meses atrás, sabe, anos atrás, tá certo? Milhares de anos atrás até, porque eu creio que o que está armazenado, sabe, busca às vezes conexões com o que foi aí, sabe, o que está no genoma e aquela coisa toda. Eu só sei dizer que quando a gente traz a presença, eu estou tentando me lembrar do princípio, são dois princípios, certo? O princípio do momento da momentaneidade, digamos assim, tá certo? Que agora não vem a palavra, princípio... Não vem. Mas tudo bem, é um princípio da linguística que o Saussure, sabe, cunhou ou descobriu, tá certo? Não vem. Então, quando a gente faz aí, sabe, essa coisa aí de trazer a presença, tá certo? Nós estamos fazendo representações. A Carmen diz que hoje, aí eu creio que ela mistura coisas com coisas, conceito com conceitos, quando ela fala de apresentação. É porque ela estava falando de democracia e de representação, a representação no sentido de colocar outro no lugar, tá certo? De me fazer presente através de outro, tá certo? Por questões normativas, por questões aí, jurídicas, tá certo? A procuração, por exemplo, que se dá a um advogado para ele ir a uma audiência, por exemplo, é um instrumento que faz ali, que a justiça impõe e aceita, que uma segunda pessoa possa estar no lugar de outra numa certa situação, tá certo? É o momento da procuração, tá certo? É um momento de representação, tá certo? Onde a palavra apresentação deve ser destacada para dizer ali, sabe, que se está recuperando aquele momento em que o indivíduo transferiu poderes para o outro, certo? Constituiu, tá certo, um outro para estar na sua presença ali com melhor condição, tá certo? Era o que os sofistas faziam, tá certo? Às vezes eles compareciam à presença de outros aí, representando interesses de outros que não estavam ali presentes, tá certo? Ou poderiam estar presentes, mas não queriam falar, porque não sabiam falar e os sofistas ali podiam falar melhor, tá certo? E a Carmen trata disso quando ela fala de representação política, tá certo? E quando ela fala ali dos poderes constituídos, e ela estava nesse contexto ali, sabe? E nós estamos nesse contexto em que forças tentaram aí, sabe, derrubar a República, tá certo? E forças, sabe, que agem, e no caso aí o que a gente estava falando era da questão ali, sabe, daquele núcleo 4, mas deixa eu terminar aqui de falar. Foi tentado, aqui eu disse, né, o golpe foi tentado na busca de uma ditadura militar, e eu disse que foi isso que o Bolsonaro fez, tá certo, durante o governo, tá certo. E a partir do 8, tá certo, houve também tentativa de golpe, quando tentaram derrubar o Lula, rapaz, os caras queriam pegar o Lula lá dentro, sabe, dentro ali, sabe, do Palácio da Alvorada, talvez, sabe, ou do Palácio do Planalto naquele domingo, no Palácio da Alvorada, porque no Palácio da Alvorada é que ele dorme, tá certo. E talvez se eles soubessem, o Lula estava numa cidade de São Paulo, não vou lembrar o nome agora, tá certo? Eu não sei se ele sabia que isso ia acontecer, mas ele foi lá para a cidade do Edinho, tá certo? Não sei como é que... E é nisso aí que o tal de Mendonça, o André Mendonça, sabe, bate o pé, tá certo? Ele diz que o pessoal sabia, rapaz, que ia ter esse negócio aí, tá certo? Aí o Lula picou a mula para Araraquara, tá certo? A terra do hacker, onde o Edinho, sabe, era prefeito, tá certo? Edinho Silva. E o Lula estava lá, foi para lá, tá certo? Não sei se isso foi aí, sabe, articulado, foi pensado, tá certo? Mas ele não estava. Talvez ali, sabe, os agitadores, se soubessem que o Lula estava no Palácio da Alvorada, talvez tivessem entrado lá para assassiná-lo, tá certo? Só que eles não entraram porque talvez soubessem também que o Lula não estava lá. Eu só sei que houve o golpe, esse golpe que a gente está falando aqui, ele tem dois momentos. O momento com o Bolsonaro e o momento sem Bolsonaro. O momento com o Bolsonaro é quando ele estava no governo, e o momento sem ele era quando ele estava já nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro. Ele não entregou, rapaz, a faixa para o Lula, rapaz, no dia 1º.
Ele não entregou, não, tá certo? No dia 1º ele já estava nos Estados Unidos, tá certo? Então teve depois aí ficou aí por conta de quem ficou para trás, teve aquele general, como é que chamava ele? O Braga Neto, tá certo? Que ficou cuidando desse segundo momento do golpe, tá certo? Ali junto com, ali, sabe, tentando criar com alguém que ainda estava lá por dentro, criar uma situação ali, ali uma situação especial ali criar uma tal de GLO. Esse Braga Neto era especialista em GLO, rapaz, ele já tinha, sabe, exercitado uma GLO no Rio de Janeiro, tá certo? Ele era craque já. E ele queria, quando são 29 minutos de vídeo, sabe, passar para esse segundo momento do golpe. Então houve dois momentos, tá certo? O momento da derrubada, certo, por Bolsonaro, tá certo? E o Barrosão, rapaz, teima nisso aí, sabe, no artigo 369, é isso? Não sei se é 369, tá certo? Que fala da abolição do regime de democracia, tá certo? E depois a deposição do governo. São dois momentos, duas coisas diferentes, tá certo? O Bolsonaro poderia ter, sabe, derrubado o governo e instaurado uma ditadura militar durante o governo, dado um golpe, tá certo? Ele poderia ter dado um golpe ainda, sabe, enquanto governado, um golpe em si mesmo, tá certo? Ele não conseguiu. E depois disso ficou o Braga Neto agitando ali, tá certo? Com os outros aí, tá certo? Já derrubar o governo eleito. O Lula tinha tomado posse. Então é isso aí. Eu dei, sabe, essa chavecada pro Barrosão aí, tá certo? Houve golpe, né? O golpe tentado na busca de ditadura militar antes de 8/1 de 23 com o Bolsonaro. E depois derrubando o governo eleito com o Braga Neto. Viu, Barrosão? Barrosão, aliás, num ataque de republicanismo, levou o exército para dentro do TSE. O que a gente viu ontem, rapaz, sabe, naquele julgamento, tá certo? Ontem, ali na sala, né, da primeira turma, foi ali, rapaz, o Barrosão representado, sabe? Tinha o ministro do Exército, sabe, que o tempo... Ele foi lá, o Barrosão colocou o ministro do Exército dentro da uma comissão eleitoral, sabe, que cuidava da transparência eleitoral, das urnas, aquela coisa toda, tá certo? Porra, não precisava, rapaz, sabe? Aí a gente chega, sabe, a ficar assim com a pulga atrás da orelha, sabe, a respeito das intenções de Barrosão, com essa fraqueza aí, sabe, de colocar o exército dentro do TSE. Olha, é o seguinte, são 31 minutos, certo? Falei pra cacete, deixei muita coisa de fora, quis aí, sabe, passar adiante, aqui estão abertos aqui, sabe, eu vou deixar aqui as páginas do meu note, sabe, abertas, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas amanhã a gente volta de novo aí, sabe? Quando são 31 minutos e 47 de vídeo, tá certo? Vou ficando por aqui. Eu sou Ernest, Caboclo Falador, tá certo? Eu já arranjei um título, sabe, para esse meu vídeo. Eu vou chamar de Carmen, Dino e Ernest, certo? Três letrados digitais, tá certo? Bom dia, bom dia, bom dia.